Muito bem, eu tenho a alegria de compartilhar com você, neste momento, a preciosa palavra de Deus. Convido você para abrir sua Bíblia comigo, no livro de Provérbios, capítulo 3. Nós leremos os versos 9 e o verso 10. Está escrito o seguinte: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Hoje eu quero conversar com você sobre um tema oportuno, porém hoje controvertido. Uma doutrina bíblica que está sendo mal compreendida, distorcida, negligenciada e atacada. Eu quero conversar sobre o seguinte tema: abrindo o jogo sobre o dízimo. Abrindo o jogo sobre o dízimo. Eu tenho plena consciência de que nenhum tema bíblico hoje recebe mais oposição e ataque frontal, de fora e de dentro, do que a doutrina do dízimo. Há teses de doutorado contra o dízimo. Há líderes que pregam contra o dízimo. Há membros de igreja que se opõem fortemente à prática do dízimo. Quando se coloca, por exemplo, numa rede social, alguma matéria sobre este assunto, chove de críticas, às vezes chamando quem postou a matéria, defendendo a doutrina do dízimo, até de heresia. Não quero me furtar, nem me omitir, nem me acovardar diante das críticas a este assunto. Gostaria, então, de abrir o jogo e tratar com você de maneira objetiva e clara, à luz da Escritura, à luz da história, à luz dos nossos dias, sobre este importante assunto. Talvez grande parte da oposição à doutrina do dízimo tenha a ver com os desvios contemporâneos de pastores, de líderes, que usam essa doutrina de maneira, muitas vezes, a auferirem vantagens para si mesmos. E desta maneira, as críticas vêm e colocam todos no mesmo território. E eu quero levantar aqui algumas desses desvios graves que nós repudiamos e rechaçamos com toda a veemência. Primeiro, a manipulação de pastores para arrecadar dinheiro. O ensino bíblico é tão simples e é tão claro. Nós não precisamos de lançar mão de expedientes de esperteza ou torcer a natureza do texto ou fazer aplicações heréticas do texto para pressionar e seduzir as pessoas à contribuição. É só ler a Bíblia. É só expor as Escrituras. A Bíblia é poderosa por si mesma para alcançar o coração das pessoas. Há pouco tempo eu escutava um pregador na televisão e ele fazia uma exposição de Gênesis 22. Acompanhava o seu raciocínio porque ele estava sendo fiel ao registro bíblico da passagem de Abraão indo a Moriá para oferecer o seu filho Isaque em sacrifício. Mas quando ele termina a sua exposição e vai fazer a aplicação, ele disse assim: assim como Abraão sacrificou Isaque, entregou Isaque, você precisa sacrificar também o seu Isaque. E aí entra o problema da aplicação dele. Se você tem um carro, venda o carro, transfira o dinheiro para a igreja. Se você tem um apartamento, venda o apartamento e dê o dinheiro para a igreja. Se você tem uma conta na poupança, tire este dinheiro, deposite na conta da igreja. E aí percebi que a interpretação, ou melhor, a aplicação do texto, não tinha nada a ver com o texto.
Ele está usando o texto como pretexto para tentar seduzir as pessoas de forma equivocada, de forma completamente heterodoxa, à contribuição cristã. Não é assim que nós entendemos e nós temos que repudiar esse tipo de aplicação das Escrituras. Segundo lugar, segundo erro, é lidar com o dízimo ou com oferta como uma barganha com Deus. Então eu entro num negócio com Deus. Se quem semeia com fartura, com abundância ceifará, a alma generosa prosperará, quem dá ao pobre empresta a Deus, mais bem-aventurado é dar que receber. Aí eu me torno um dizimista, um ofertante, não porque quero glorificar a Deus, não porque desejo também servir ao próximo, mas é porque eu quero receber mais. A motivação não é boa, a motivação não é pura, a motivação não é santa. Isso é uma barganha, isso é um negócio. Como certa feita ouvi na televisão um pregador dizer que se você der um certo valor, você então receberia 100 vezes mais. Então as pessoas são levadas a serem dizimistas ou a ofertarem, não porque querem ser fiéis a Deus, não porque estão em obediência à palavra de Deus, não porque isso trará glória a Deus, mas porque eu quero receber mais. Isso é avareza, isso é negócio, isso é barganha. Isso não é o ensino da Bíblia. Nós temos que repudiar essa prática. Mas em terceiro lugar, muitas pessoas hoje se opõem à doutrina do dízimo por causa da falsa teologia da prosperidade. A ideia de que se você é um crente verdadeiro, você nunca vai ter problemas financeiros, você nunca vai enfrentar um problema de desemprego, ou você vai ter que ser necessariamente rico economicamente falando, é um equívoco. É um equívoco. Eu vou lhe dar apenas 2 exemplos. Primeiro, pense comigo no apóstolo Pedro, no apóstolo João, conforme Atos 3, versículo 6. Esses 2 líderes da igreja estavam indo para o templo para a oração. E lá estava um homem paralítico, à porta do templo. E aquele homem pediu uma esmola. E Pedro respondeu: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Ele admite que não tem prata nem ouro. Ele admite que é um homem pobre. Porque a riqueza do cristão nem sempre é uma riqueza material. Eu não estou lhe dizendo que quando você obedece aos preceitos de Deus, não há bênção financeira para a sua vida, certamente há. Mas afirmar que prosperidade é apenas dinheiro, e afirmar que um crente pobre não seja rico espiritualmente, é um equívoco. Deixa eu lhe dar um segundo exemplo. O apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo 4,13, está preso, final da vida. O maior apóstolo, o maior pregador, o maior evangelista, o maior teólogo, o maior plantador de igrejas da história do cristianismo. Ele escreve para o seu filho Timóteo e diz: Timóteo, quando você vier, filho, traz a capa que deixei em Troade. Ele não tinha uma capa sequer para usar no final da vida. Ele chega a dizer: pobre, mas enriquecendo a muitos. Então a teologia da prosperidade tem levado muita gente a olhar para o dinheiro como o grande vetor que vai fundamentar o fato de eu ser uma pessoa abençoada ou não por Deus. Isso é um equívoco. Há muitos ricos pobres e há muitos pobres ricos, diz a Escritura. Mas ainda, muita gente se coloca na contramão da doutrina dos dízimos por causa do chamado desengavetamento das indulgências, num contexto hoje chamado evangélico. É triste, é lamentável que muitas igrejas hoje estejam criando mecanismos, formas, meios, métodos, cada vez mais criativos e cada vez mais distantes da Bíblia para arrancar dinheiro do povo. É a rosa ungida, é o lenço ungido, é o feijão ungido. São tantas coisas que as pessoas usam hoje para enganar os incautos que não estão fundamentados nas Escrituras,
para ensinar um misticismo ou um sincretismo religioso. Nós precisamos nos deter nas Escrituras. A Bíblia não é uma regra, é a única regra de fé e prática. Se nós queremos conhecer o que Deus fala sobre este assunto, eu não tenho que ir para os recursos das novidades do mercado da fé, eu tenho que voltar para a palavra de Deus e cessar de vez essas indulgências modernas, onde as pessoas precisam pagar alguma coisa para receber bênçãos espirituais, pagar alguma coisa para receber os benefícios da graça de Deus. Esta graça é livre, esta graça é soberana, esta graça é de graça, não pode ser paga com dinheiro. Mas ainda, muita gente hoje se coloca contra o dízimo por causa do enriquecimento em nome da religião. É triste também que alguns líderes transformem a igreja numa empresa particular. Os bens adquiridos não são em nome de uma denominação, de uma instituição, mas em nome do fundador e do dono. E de repente esta igreja vai se tornando uma grande empresa. E esse pastor e este líder vai se tornando um mega empresário da fé. E essas coisas vão gerando escândalo, vão gerando resistência, vão gerando críticas. E com razão. Porque nós não podemos fazer da igreja uma empresa. Nós não podemos fazer do evangelho um produto. Nós não podemos fazer do púlpito um balcão de negócios. Nós não podemos fazer do templo uma praça de negócios. Nós não podemos fazer dos crentes consumidores. Essa prática desvirtuada é que tem gerado tanta resistência no contexto brasileiro e talvez em outros lugares do mundo. Mas mais do que isso, muita gente hoje se coloca contra o dízimo por causa do mercadejamento da palavra de Deus. É o que Paulo denuncia lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Eu não estou mercadejando a palavra de Deus, vendendo a palavra de Deus. E hoje há grupos, seja cantores gospel, seja bandas, seja pregadores, que cobram gordos cachês para pregar, que são olhados como verdadeiros astros, estrelas, e que não pregam, a não ser depois de fazer um rigoroso relatório para saber as condições, para saber qual vai ser a oferta, para saber qual vai ser o resultado financeiro desta ida para pregar, para cantar ou para fazer qualquer outra atividade. Nós não estamos nem com isso dizendo que quem convida alguém não deva honrar esta pessoa dando-lhe uma oferta digna. Não se trata disso, não se trata de usura. Mas alguém que impõe um valor para cantar, para pregar, está mercadejando a palavra de Deus e criando uma barreira para o entendimento das Escrituras acerca do que é dízimos e ofertas. Mas ainda, muita gente se coloca contra o dízimo hoje, porque há líderes que exploram os seus liderados enquanto eles mesmos vivem em ostentação. Quantas pessoas que vivem precariamente do ponto de vista financeiro, que se empenham e se esforçam para oferecerem o máximo, além, inclusive, do dízimo, que não é uma questão de eu estabelecer valores, é Deus quem estabelece o critério na sua palavra, mas esses líderes vivem nababescamente, ostentando riqueza, ostentando propriedades vultosas, enquanto aqueles que sustentam toda esta ostentação, tantas vezes estão passando privações financeiras, e isso leva muita gente a se opor frontalmente à doutrina dos dízimos e das ofertas. Muito bem, mas eu quero fechar aqui colocando a última razão, porque tem tido tanta resistência. Muitos líderes usam de armadilhas e
truques para colocar medo nas pessoas, através da culpa ou através da ganância. Através da ganância é, se você der mais, você vai receber mais. Através da culpa é, se você não der o que eu estou lhe pedindo, vai ter maldição sobre a sua vida, você vai perder. E aí, todo discurso é um discurso econômico, é um discurso financeiro. É um discurso do receber mais ou perder mais. E como as pessoas parecem que cada vez mais estão analfabetas da Bíblia, elas são, de certa forma, encabrestadas por esses argumentos de pressão, de medo, de culpa. E muitas pessoas entram por este corredor perigoso, escorregadio, porque desconhecem a palavra de Deus. O meu povo, diz o profeta, está sendo destruído porque não conhece a palavra de Deus, por falta de conhecimento da palavra de Deus. Bom, dito isto, eu gostaria agora de entrar para um outro ângulo desta mensagem, abrindo o jogo sobre o dízimo, para tratar daquelas chamadas desculpas infundadas que alguns levantam para não serem dizimistas. Primeira desculpa. Eu não sou dizimista, porque o dízimo é da lei cerimonial e esta lei foi abolida na cruz. É um argumento que aparentemente parece muito razoável, até teologicamente muito bem consubstanciado. Só que tem um problema aqui. Aqueles que tentam vincular o dízimo à lei cerimonial cometem um grave erro de interpretação da Bíblia. Primeiro, porque a prática do dízimo precede a lei cerimonial. A lei foi dada por Moisés, e Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque 400 anos antes desse fato. Logo, dizer que o dízimo está atrelado à lei cerimonial, apenas à lei cerimonial, não é um argumento solidamente consistente à luz das Escrituras. Aliás, a prática do dízimo, ou o ensino sobre o dízimo, está presente antes da lei, na lei, nos livros históricos, nos livros poéticos, nos livros proféticos, nos evangelhos, nas epístolas. Ou seja, o ensino sobre o dízimo está em toda a Bíblia. Mas é importante ainda ressaltar que a ordem levítica cessou, isso é verdade. Cessou, é verdade. Porém, Abraão, como pai da fé, pagou o dízimo a Melquisedeque, que é de uma outra ordem, superior à ordem levítica. E Jesus é o sumo sacerdote, não da ordem levítica, mas da ordem de Melquisedeque. E é importante entender que Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, e ele é o pai da fé. E nós, filhos de Abraão, pagamos o dízimo àquele que é da ordem de Melquisedeque, que é Cristo. A Bíblia chega a dizer que Levi estava nos lombos de Abraão, quando Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque. Então, a própria tribo de Levi também estava nos lombos de Abraão, quando Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque. E desta forma, é da mais alta importância você entender que o dízimo é, portanto, contemporâneo, porque a ordem de Melquisedeque não encerrou. Ela permanece, perdura para sempre, porque Cristo é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. E nós somos filhos de Abraão. Então, vale destacar ainda que muita gente diz assim, mas a Bíblia diz lá em Mateus 23, 23, que Jesus ali estava criticando a prática do dízimo. Bom, as pessoas que fazem essa leitura de Mateus 23, 23, também não estão fazendo uma leitura correta do texto. Ai de vós, escribas e fariseus, que dais o dízimo do endro, da hortelã e do cominho. E negligenciais o principal da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Deverias fazer essas coisas, sem omitir aquelas. É claro que Jesus está condenando aqui a prática errada dos dízimos usada pelos escribas e fariseus.
porque eles usavam o dízimo como uma espécie de salvo-conduto espiritual. Eu entrego o dízimo, então está tudo bem comigo. Eu entrego o dízimo, então nada de ruim pode acontecer comigo. Eu entrego o dízimo, mas eles estavam negligenciando outros elementos da lei, mais importantes do que o dízimo: a justiça, a misericórdia e a fé. Claro que Jesus não está combatendo o dízimo, porque ele referendo o dízimo, deveria fazer essas coisas, ou seja, praticar a justiça, a misericórdia e a fé, sem omitir aquelas, se omitir a entrega dos dízimos. Logo, Jesus não está condenando o dízimo, Jesus está referendando o dízimo, reafirmando a prática do dízimo. Jesus está corrigindo a prática errada de fazer do dízimo salvo-conduto para viver de qualquer maneira. Ele está reafirmando esse ensino e está dizendo que nós não podemos, em nome da lei, dizer que eu estou isento do dízimo, porque se eu, em nome da lei, estivesse isento do dízimo, também, em nome da lei, eu estaria isento da justiça, da misericórdia e da fé, porque também são da lei. Segunda desculpa que as pessoas usam para não serem dizimistas: eu não sou dizimista, porque o dízimo era para o sustento dos sacerdotes, e estes já não existem mais. Olha que coisa interessante. Parece uma colocação de oposição ao dízimo muito forte, muito consistente. Mas vamos entender uma coisa. Os sacerdotes ainda não existiam quando Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque. A classe sacerdotal levítica cessou. Cessou. É verdade. Porém, nós todos somos sacerdotes reais. Mais do que isto. Hoje, nós não temos sacerdotes da ordem levítica, mas nós temos ministros do Evangelho. Ministros do Evangelho. E se você vai para o ensino do apóstolo Paulo, e ele trata disso com muita clareza, no capítulo 9 da sua primeira carta aos Coríntios, ele vai usar a mesma linguagem da lei, que era para o sustento dos sacerdotes. Você se lembra disso, que a tribo de Levi não recebeu herança de terras, mas vivia dos dízimos das outras tribos. Então o apóstolo Paulo vai usar a seguinte expressão para o sustento dos pastores, dos ministros da nova aliança. Olha o que ele diz. Capítulo 9, verso 13 e 14. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar do altar tira o seu sustento? Ele não está falando lá dos sacerdotes levíticos, não. Ele está falando dos ministros. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então, ele está fazendo uma transição daquela prática lá da antiga aliança em relação aos sacerdotes levíticos para os ministros do Evangelho, dizendo o seguinte: a mesma maneira de sustento usada lá por Deus para a tribo de Levi e para os sacerdotes, deva ser usada agora na nova aliança para o sustento dos ministros do Evangelho. E esta ordem não é de homens, porque está escrito: assim ordenou também o Senhor. O Senhor. Não dá para você tirar esse texto aqui de 1 Coríntios capítulo 9, sem você afetar profundamente a doutrina dos dízimos, que é a maneira legítima de Deus sustentar a sua causa, a sua obra. Mas deixa eu lhe indicar um outro texto, 2 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo, no versículo 13, ele está escrevendo para a igreja de Corinto, que foi uma igreja que não cuidou dele enquanto ele foi pastor lá, e Paulo fazia isso. Quando a igreja não pagava o seu salário, ele ia fazer tendas. Ele não deixava de ser pastor porque não recebia salário, ele trabalhava para ser pastor. Mas sempre que a igreja podia pagar o seu salário, ele deixava de fazer tenda e se dedicava exclusivamente à pregação do Evangelho. Então, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte para a igreja de Corinto, lá no capítulo 11, verso 8. Despojei outras igrejas, recebendo salário,
para vos poder servir. Olha que vergonha para a igreja de Corinto. Enquanto Paulo era pastor da igreja de Corinto, outras igrejas, por exemplo, a igreja de Filipos, pagavam o salário dele para ser pastor da igreja de Corinto. Olha o versículo 9, 11, 9. E estando entre vós, ao passar privações, que é isso, Paulo? Alguém podia perguntar lá da igreja de Corinto, você foi nosso pastor e enquanto você foi nosso pastor, você passou privações? Eu passei, vocês não pagaram o meu salário. Olha mais. Eu não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Que isso, Paulo? Quer dizer que os irmãos da Macedônia, que eram pobres, vieram aqui, mandaram recursos aqui em Corinto, enquanto você era nosso pastor? É exatamente isso que aconteceu. Vocês não cuidaram de mim, não pagaram o meu salário. Olha o que ele vai dizer agora, por gentileza, no capítulo 12, verso 13. Porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão neste fato de não vos ter sido pesado? Perdoai-me esta injustiça. O que Paulo está dizendo aqui? Está dizendo, igreja de Corinto, eu fui pastor de vocês 1 ano e meio. Enquanto fui pastor de vocês, eu passei privações. Enquanto eu fui pastor de vocês, outras igrejas pagaram o meu salário. Enquanto eu fui pastor de vocês, eu não fui pesado a vocês. Nisso vocês foram inferiores a todas as demais igrejas. Perdoai-me esta injustiça. Eu devia ter cobrado meu salário de vocês. Então, dentro da teologia de Paulo, da prática pastoral de Paulo, o sustento dos obreiros, e Paulo define lá em 1 Coríntios 9 que o sustento dos obreiros era da mesma maneira que era praticada na velha aliança com os sacerdotes, é o dízimo. Não precisa de fazer canjicada, não precisa de fazer rifa, não precisa de fazer livro de ouro, não precisa de fazer campanhas especiais para arrecadar dinheiro, para sustentar a igreja. Deus estabeleceu um método legítimo, digno, que é o dízimo. Pois bem, por que as pessoas hoje ainda são contra o dízimo? Deixa eu trazer mais uma razão, mais uma desculpa que as pessoas têm dado. O dízimo era trazido para o templo e hoje nós somos o templo. Então não tem mais sentido de sermos dizimistas hoje. Bom, é claro que hoje nós somos o templo. Sim, nós somos o templo do Espírito Santo. Deus não habita em templos feitos por mãos, mas nós temos templos. Aliás, lá no Antigo Testamento, a prática religiosa era centrípeta. Hoje é centrífuga. Muito mais necessidade nós temos hoje, porque hoje nós estamos construindo templos, muitos templos, centenas de templos, milhares de templos. Isso exige mais recursos. Aqueles que argumentam que hoje nós somos o templo, não têm nenhuma dificuldade de se dirigir a um templo. Há uma construção, abrigando-os da chuva, do sol, do frio, do calor. Assentam-se em bancos confortáveis. No calor ligam ar-condicionado. É claro que isto custa dinheiro. É claro que isso exige investimento financeiro. E Deus já providenciou a forma de que a igreja avance. Então, embora nós sejamos o templo, mas nós nos reunimos num templo, ou numa casa alugada, ou num prédio alugado, mas um espaço dedicado ao culto e adoração a Deus. Então o argumento não é válido. Outro diz assim, eu sou contra o dízimo, e eu não entrego o meu dízimo, porque lá no livro de Malaquias diz que quem não é dizimista está roubando de Deus e está debaixo de maldição. E Jesus já levou a nossa maldição na cruz e, portanto, aquilo não se aplica mais à igreja de hoje, aos dias de hoje. Bom, é verdade que Cristo levou sobre si a nossa maldição. Ele se fez maldição por nós, está escrito em Gálatas. Mas isso não significa que quando eu transgrido um mandamento de Deus, um princípio da lei de Deus, que eu não sofra as consequências correspondentes àquela desobediência. A Bíblia diz que a alma generosa prosperará, mas aquele que retém mais do que justo, isso será pura perda.
Está lá no livro de Ageu. Se você quiser trazer as sobras para Deus, Deus vai soprar, porque não é Deus de sobras. Lemos aqui no começo, em Provérbios 3:9, que você precisa, e eu também, nós precisamos honrar a Deus com as primícias de toda a nossa renda. Primícias. Então preste bem atenção que a obediência gera bênção e a desobediência gera as consequências devidas. Então, quando eu retenho o dízimo, eu estou pecando contra o meu Deus com respeito à fidelidade, com respeito ao sustento da sua obra, com respeito à pregação do evangelho até o redor do mundo, até os confins da terra. Então, eu não posso usar esse argumento, porque esse argumento tem muito mais a ver com amor ao dinheiro. É por isso que o dinheiro é chamado nas Escrituras não como uma moeda, mas como um Deus, como Mamon. Aliás, Jesus Cristo chamou só dois seres de Senhor, é Deus e o dinheiro. Ele não chamou o diabo de Senhor, ele não chamou os príncipes e poderosos deste mundo de Senhor, mas o dinheiro sim. E o dinheiro é um senhor carrasco, que exige dedicação exclusiva, tempo integral. Quem ama o dinheiro não pode amar a Deus, porque ninguém pode amar a dois senhores ao mesmo tempo. Quem ama o dinheiro se matricula numa escola de destruição e derrota, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e aqueles que amam o dinheiro atormentam a si mesmos com muitos flagelos. Outros dizem assim, olha, eu sou contra o dízimo, sabe por quê? Porque a contribuição deve ser voluntária e não imposta. E aí usam o texto de 2 Coríntios, capítulo 9, que Deus ama a quem dá com alegria. Bom, vamos entender bem isso aqui. As pessoas que pegam o texto de 2 Coríntios, capítulo 8 e 9, para justificar que cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, porque Deus ama quem dá com alegria. E eles argumentam, bom, eu não propus entregar o dízimo, também não tenho alegria em entregar o dízimo, logo eu estou dispensado do dízimo, uso um argumento falso. Primeiro, porque Paulo não está tratando de dízimo nesse texto. Não está. Paulo está tratando pontualmente de uma oferta que ele está levantando para os pobres da Judéia, e que tem começo e tem fim esta campanha. E ao fim dessa campanha, ele vai, juntamente com a comitiva, levar esses recursos a Jerusalém, e cessou a campanha. Então, de fato, aí é voluntária a contribuição, e cada um dá segundo tiver proposto no coração. Porém, dízimo não é uma questão voluntária, é uma ordenança divina. Eu não posso mudar isso. Eu não posso flexibilizar aquilo que Deus estabeleceu como princípio. Eu não posso dar desconto no dízimo. Não, agora tá bom, então você entrega 5%, tá bom. Não, eu não posso fazer isso, eu não posso mudar a palavra de Deus. A palavra dízimo significa literalmente 10%. E vale destacar que Deus é dono de tudo. Deus é dono dos 90% que ficam conosco, e Deus é dono dos 10% que nós devolvemos a Ele. Você não dá dízimo, você entrega dízimo, você paga dízimo. Reter o dízimo, então, é roubo, porque é uma apropriação indébita. Desta forma, presta bem atenção comigo, que Jesus foi claro ao dizer o seguinte, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Porque algumas pessoas dizem assim, bom, eu não sou dizimista porque o dízimo era lá para Israel num período teocrático. Mas agora, nós não vivemos numa teocracia, eu pago imposto de renda. Logo, eu estou desobrigado de entregar o dízimo. Esse argumento tem vários erros, e eu quero citar apenas dois. Primeiro, é que o dízimo continuou sendo praticado em Israel, mesmo depois que foi estabelecida a monarquia em Israel. No período do governo teocrático, eles eram dizimistas.
Começa então a instituição do reinado, da monarquia, com Saul, Davi, Salomão, a divisão do reino, e o povo de Deus continuou pagando impostos ao rei e o dízimo a Deus. E Jesus agora vai novamente retornar a este tema, dizendo o seguinte: dai a César o que é de César, isso é imposto. Dai a Deus o que é de Deus, isso é dízimo. Então as duas contribuições não têm a ver uma coisa com outra. Estado é uma coisa, igreja é outra coisa. Não é porque você paga imposto de renda que você está isento do dízimo. Mas outras pessoas dizem o seguinte: bom, eu não sou dizimista porque o que Jesus está fazendo lá em Mateus 23, é condenando a hipocrisia dos fariseus. Eu acho até que a igreja deva ter uma cota de colaboração para o seu funcionamento. Mas como é que deveria ser então? Então os membros da igreja se reúnem, dizem: o nosso orçamento é tanto, nós vamos gastar tanto, então cada membro vai dar uma colaboração, uma cota de participação e cobrimos o orçamento e está tudo resolvido. O grande problema aí é que eu não tenho autorização para mudar a palavra de Deus. Não foi o homem que instituiu o dízimo, foi Deus. Tanto na antiga aliança como na nova aliança. Então, que os membros se cotizem para ajudar a igreja numa determinada causa, ok. Legítimo, importante. E a Bíblia diz que o dízimo também é proporcional, né? Quem ganha R$1.000, entrega R$100. Quem ganha R$50 mil, entrega R$5.000. E um não está dando mais que o outro. Porque Deus não vê quantidade, Deus vê fidelidade. É por isso que Jesus elogiou a oferta da viúva pobre, enquanto gente estava depositando no gasofilácio quantias vultosas. Deus vê o coração fiel, íntegro. Eu não posso mudar os preceitos de Deus, eu não posso mudar a lei de Deus ao meu bel prazer. Não vão fazer uma cota agora e vão cessar com a questão disso. Eu não posso cessar o que Deus ordenou. Devis fazer essas coisas sem omitir aquelas. É claramente preceituado por Jesus, é ordenança divina, é Jesus quem está dizendo. Mas outros dizem: pastor, eu sou contra o dízimo. Sabe por quê? Porque o que eu ganho é pouco e não sobra. Deixa eu dizer algo muito solene a você, meu amado irmão e irmã. Se você entender dízimo como sobra, você não entendeu nada do dízimo. Leia sua Bíblia de novo, no Velho e no Novo Testamento, e você notará que dízimo é primícia. Deus não é Deus de sobra, Deus é Deus de primícias. E a ordenança bíblica é: honra o Senhor com a primícia de toda a tua renda, não com a sobra da tua renda. Dízimo é uma questão de fé, porque matematicamente falando, 90% é menos do que 100%. Então, quando você tira 10, fica menos. Mas deixa eu dizer algo a você. É melhor você ter 90% sob a bênção de Deus do que 100% sem essa bênção. Quando você entrega o dízimo, você está dizendo: eu dependo do provedor mais do que da provisão. E eu vou lhe dizer que eu sou pastor há 38 anos. E tem muitos outros irmãos com mais tempo de pastorado. Eu nunca vi um crente dizer: pastor, a minha vida ficou pior depois que eu me tornei dizimista. Eu fiquei mais pobre depois de me tornar um dizimista. A minha vida financeira entrou em colapso depois que eu comecei a entregar o dízimo. Eu confesso a você que eu tenho escutado muitos testemunhos ao contrário disso. Depois que eu entreguei o dízimo, depois que eu fui fiel ao meu Deus, depois que eu reconheci que tudo vem de Deus, e depois que eu resolvi ser fiel a Deus, entregando o que lhe pertence, Deus abençoou a minha vida pessoal, familiar, financeira, porque é a promessa dele. Honra o Senhor com a primícia de toda a tua renda, se encherão os teus celeiros, e transbordarão os teus lagares.
Deus não fica em dívida com ninguém. Promessa de Deus e realidade são a mesma coisa. É por isso que Malaquias diz: faça prova de Deus, fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus, se eu não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Não ame o dinheiro, ame a Deus. Obedeça a palavra de Deus, porque há bênção para os obedientes às Escrituras. Outras pessoas respondem assim: pastor, eu não sou dizimista. Sabe por quê? Porque a igreja não administra bem. Ela não administra bem o dízimo. Então, vou lhe dizer algumas coisas importantes aqui. Primeiro, Deus ordena a você e a mim a sermos dizimistas, mas Deus não nos nomeia como fiscais da administração do dízimo. Quem recebe o dízimo vai dar contas a Deus dessa administração. O que compete a você é entregar. Segunda coisa, se você tem ciência de que a igreja que você está entregando o dízimo está usando de forma ilegítima o dízimo, você pode e deve ir confrontar a liderança desta igreja. Se não há transparência na administração do dízimo, se esse dinheiro está sendo desviado para o enriquecimento de algumas pessoas da liderança, ou pastor, seja quem for, e não estão dispostos a se arrependerem, está na hora de você procurar uma igreja fiel às Sagradas Escrituras, que ensine a palavra de Deus, que viva a palavra de Deus. Mas jamais você pode reter o dízimo, porque você acha que as pessoas que estão lá não estão administrando do jeito que você gostaria que elas administrassem. Outra pessoa diz: pastor, eu não sou dizimista, mas eu dou oferta. Eu dou oferta. Deixa eu dizer algo para você. Ser ofertante é necessário. A Bíblia diz lá em Malaquias: a mim me roubais nos dízimos e nas ofertas. Então, um crente, ele é dizimista porque isso aí não é dele, ele entrega. E agora ele é generoso nas ofertas, ele é fiel no dízimo e generoso nas ofertas. Agora, nenhuma pessoa está desobrigada de obedecer ao princípio do dízimo porque dá oferta. Primeiro você paga a dívida, depois você dá presente. Então, eu não encontro em lugar nenhum da Escritura a qualquer texto que me diga que se eu dou oferta, eu estou dispensado de devolver o dízimo. Ao contrário, se você começa a fazer continha, bom, eu dei tanto, agora posso abater tanto, você está com a mente matemática, material, carnal. A Bíblia nos ensina a sermos generosos. A alma generosa prosperará. Jesus disse: mais bem-aventurado é dar do que receber. Mas, outro diz assim: pastor, eu não sou dizimista, sabe por quê? Porque eu não sinto no coração. Não está escrito lá na Bíblia? Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Então, eu não estou sentindo nada, não vou dar nada. Eu achei curioso que há muitos anos, eu era seminarista ainda, isso há 40 anos. E naquela época foi ao seminário de Campinas, um pregador brasileiro muito conhecido na época, que era um dos grandes mestres desta área do dízimo. E ele deu uma palestra muito bem consubstanciada. E quando ele terminou a palestra, levanta um seminarista e diz assim: pastor, escutei a sua palestra, achei interessante, mas eu sinto no coração que eu devo pegar o meu dízimo e entregar uma parte para a missão tal, outra parte para uma família necessitada, outra parte para eu mesmo comprar as cestas básicas e distribuir para as pessoas que estão necessitadas. Achei curioso que o pastor respondeu assim: meu filho, você sentiu errado, pode sentar. A verdade não está fundamentada no que eu sinto. A Bíblia me manda levar à casa do tesouro os dízimos. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, à igreja. Que igreja? A igreja que você participa, que você é membro.
A igreja que assiste você espiritualmente. A igreja que cuida de você, que sustenta você, que alimenta você com a palavra de Deus. Porque imagine você frequentar a igreja A, você frequenta os cultos, você recebe a visita pastoral, você recebe o cuidado da igreja, o amor da igreja, a comunhão da igreja e toda a assistência da igreja, e vai entregar o dízimo na outra igreja? Se é a mesma coisa você passar no McDonald's, comprar um lanche e pagar o lanche lá no Bob's ou lá no Burger King. Então, você entrega o dízimo na igreja que você recebe a instrução da palavra de Deus. Não é questão de eu sentir que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não. Obedeça a palavra. Não é o meu sentimento que é a regra de fé e prática, é a palavra de Deus. Bom, então, eu queria agora, já na fase conclusiva, abrindo o jogo sobre o dízimo, mostrar para você que há 4 pecados graves que nós podemos cometer em relação ao dízimo. Primeiro pecado é administrar o dízimo. Trazei todos os dízimos. Se eu estava dizendo trazei, então não sou eu quem administro. Eu entrego para que a autoridade que Deus estabeleceu, competente para receber o dízimo, administra esse dízimo. É para sustentar a obra de Deus. Segundo erro, segundo problema, é reter o dízimo. Houve uma denúncia de Deus. A mim me roubais vós a nação toda. Mas em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Quando eu retenho o dízimo, a Bíblia está me dizendo, isso é um roubo. E a palavra no hebraico lá não é o kleptes, batedor de carteira, cleptomaníaco. É o lestes, como Barrabás, aquele que rouba afrontosamente. Eu não posso reter o dízimo sem cometer esse grave pecado de roubar a Deus, porque o dízimo é meu, ele é de Deus, ele é santo ao Senhor. Terceiro pecado, subtrair o dízimo. Trazei todos os dízimos. Há pessoas que parece que acham que Deus não sabe fazer conta. Eles entregam parte, como Ananias e Safira, e dizem que estão entregando todo. Não, eu não posso fazer isso. Deus conhece quem você é, o que você tem. Então não traga parte dizendo que está trazendo todo. Ao preencher um cheque do seu dízimo, se é dízimo, então entregue o que é devido. Você não pode subtrair. Mas ainda, você não pode subestimar o 4º pecado. Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Tem gente que acha, não, eu sou um crente maravilhoso, sou um crente em oração, prego a palavra, faço a obra e não sou dizimista. Também essa área não tem problema, essa área não tem importância, isso aí não é relevante. Não, cuidado. Não chame de relevante aquilo que Deus estabeleceu para a sua igreja. Bom, quais são as promessas para você que é um dizimista? Deus diz lá no profeta Malaquias o seguinte: fazei prova de mim. Se eu não vos abrir as janelas dos céus. Ô, gente, quem abençoa é Deus. As janelas não são abertas pela mão do homem, mas pela mão de Deus. Não são abertas na terra, são abertas no céu. O que você quer para a sua vida? Janelas abertas? Ou janelas fechadas? Você está em dúvida? Você é apegado ao dinheiro? Faça a prova de Deus. Não estamos interessados no seu dinheiro. Nem Deus está interessado no seu dinheiro, Ele é dono do ouro e da prata. Tudo é de Deus. A terra é de Deus. Os recursos minerais são de Deus. Os rebanhos são de Deus. Tudo que existe é de Deus. Ele não quer seu dinheiro, Ele quer seu coração, Ele quer sua fidelidade. Segunda coisa, segunda promessa: derramarei sobre vós bênçãos sem medidas. E eu não estou falando só de dinheiro, gente. Nós não somos daqueles que materializam as bênçãos de Deus em coisas financeiras.
Tem muita gente aí morando em apartamento de cobertura, em verdadeiras mansões, andando em carro importado, com robusta conta no banco e que está vivendo uma vida miserável, infeliz, paupérrimos. Como a igreja de Laodiceia, estou rica e abastada, não preciso de coisa alguma. Jesus, não, você está pobre, miserável, cego e nua. E tem muita gente que vive num casebre e é feliz, e tem harmonia no lar, e tem alegria no coração, e tem paz na alma, e os filhos são uma bênção, e a família é bem-aventurada. É claro que a bênção de Deus passa pelo econômico, pelo material, mas não se limita a ele. Terceira bênção. O devorador é repreendido. Por vossa causa eu repreenderei o devorador. Há muitos devoradores hoje que vão como gafanhotos devastando, destruindo, solapando a vida financeira. E o profeta Ageu chega a dizer que quando você retém o dízimo de Deus, é como se você colocasse o seu salário num saco furado. Vai vazar, vai vazar. Então você quer a bênção de Deus, você quer os gafanhotos repreendidos na sua vida, na sua casa, na sua família, seja fiel ao seu Deus. Mas finalmente, o texto diz que quando você é fiel a Deus, você vai desfrutar de uma felicidade, de uma alegria tão grande. Você vai ser considerado bem-aventurado entre as nações. A felicidade brotará. E eu posso lhe garantir isso. Eu nunca vi um crente fiel dizimista estar triste porque é dizimista. Ele é uma pessoa feliz. Por entender uma coisa, ele depende de Deus. Tudo pertence a Deus e ele quer ser fiel a Deus. Eu concluo dizendo o seguinte: quando você retém o dízimo, você está roubando de forma tríplice. Primeiro, você está roubando a Deus. A mim me roubais, diz o Senhor. Segundo, você está roubando a você mesmo. Você está privando a você mesmo de bênçãos. E você está sujeitando-se aos predadores. Terceiro, você está roubando aos outros. Porque em vez de você ser uma bênção, e todos olharem para você e verem que você é feliz e abençoado, as pessoas começam a olhar para você e ver as lutas, as provas, as dificuldades. E então você está roubando os outros de ver em você um abençoador, alguém que vai estender a bênção para além da sua vida, como José, que era um ramo frutífero junto à fonte, que estendia os seus ramos para além dos muros. Por que eu estou lhe falando sobre este assunto, abrindo o jogo sobre o dízimo? Porque eu tenho encontrado hoje tanta gente que quer agradar a Deus, mas por influência de alguns mestres, de alguns estudiosos, estão se colocando contra o dízimo. Alguns equivocadamente acham que a igreja que prega sobre dízimo, ela se desviou da verdade, se apostatou da fé. Que o pastor que prega sobre esse assunto é um avarento, está querendo dinheiro, está querendo se enriquecer. Quero dizer para você que nós não queremos o seu dinheiro, nem Deus o quer. Deus quer de você e de mim fidelidade, obediência. Deus quer o seu coração. E quando você trouxer o seu coração para Deus, todas as outras coisas virão a reboque. A ordem de Deus é: filho meu, dá-me o teu coração. Que Deus abençoe você. Se você ainda não é um dizimista, faça a prova de Deus. Deus não fica devendo a ninguém. Deus não decepciona ninguém. Esta é uma área em que o próprio Deus nos orienta. Faça a prova, faça a prova. Se você já é um dizimista, eu tenho certeza que você sabe que bênção é isto na sua vida. Prossiga, continue. Se você ainda não é um ofertante generoso, comece a ser. Tem tanta gente à sua volta que precisa de uma ajuda, de uma mão estendida, de uma oferta.
E a Bíblia diz que aquele que dá ao pobre, a Deus empresta. Então, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu coração, que Deus mova e incline o seu coração à obediência à sua palavra. Um grande abraço, Deus abençoe sua vida.